Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Justiça arquiva indiciamento de Daniel Silveira por quebra de tornozeleira. É isso mesmo. A defesa do ex-deputado Daniel Silveira pediu a progressão para o regime semiaberto. O ex-parlamentar está detido desde fevereiro deste ano, segundo a Justiça, por descumprimento das medidas cautelares. No pedido, o advogado Paulo Faria alega que Silveira já cumpriu 16% da pena em regime fechado e, por isso, então, teria direito à mudança. Faria alega que o cálculo começa pela primeira prisão preventiva lá em fevereiro de 2021 e que Silveira completou no último dia 24 de outubro exatos 504 dias preso. Hoje, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu arquivar o processo em que o deputado Daniel Silveira respondia por quebra de tornozeleira eletrônica. O caso foi registrado em abril de 2022. Na ocasião, o ex-parlamentar alegou que rompeu a tornozeleira por acreditar que havia uma escuta no equipamento. Uma perícia comprovou que nada havia sido adulterado. A Polícia Civil, no entanto, só pediu o indiciamento de Silveira em agosto deste ano. Na decisão, a juíza Luana Lopes Silva acatou o argumento do Ministério Público, que defendeu o arquivamento porque nenhuma queixa-crime foi apresentada dentro de um período de 6 meses. Alexandre, vamos recapitular aqui o caso do ex-deputado Daniel Silveira. Então, o presidente Jair Bolsonaro concedeu o indulto ao ex-deputado, extinguiu as penas eventualmente cometidas, dos crimes, eventualmente cometidos pelo Daniel Silveira. E aí, a gente até na época conversou com diversos juristas e o entendimento é o seguinte: se houve perdão, há extinção da pena, tanto da pena principal quanto acessórias, Uso de tornozeleira, multa, restrição de acesso a redes sociais, enfim, tudo isso, pacotão, Em maio desse ano, o Supremo vem e derruba o indulto que foi concedido, então, por Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira. Os ministros, segundo eles, então, entenderam que o indulto concedido foi inconstitucional porque teria havido, na avaliação dos ministros do STF, desvio de finalidade. Bom, esse é o resumo da ópera, Alexandre. Agora quero te ouvir. Pois é. A Constituição, se não me engano, é no artigo 84, algo assim. Deixa eu ver aqui, eu estou com a Constituição na mão. A gente tem que ter sempre a Constituição na mão, embora muita gente não a respeite. Ela é o que nos mantém... exatamente. O presidente compete privativamente ao presidente da República, no artigo 84, conceder indulto. Ele não está dependendo de alguma coisa, Mas, pois bem, vamos à origem de tudo isso. Qual foi o crime? O crime foi desrespeitar o artigo 53 da Constituição, mas não foi ele que desrespeitou, porque o artigo 53 da Constituição diz que deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras, invioláveis civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Eu discordei das palavras vulgares, baixo nível, do deputado Daniel Silveira, se referindo a outros integrantes do governo, Mas isso era um caso de comissão de ética, de conselho de ética da Câmara dos Deputados, e não de prisão ou de tornozeleira, não. É o que a gente está vivendo aqui. A gente está anos antes de 1215. Fabi, também quero te ouvir. Eu trouxe um retrospecto em relação ao indulto, o perdão que foi concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro, que foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. E o Alexandre bem lembrou que foi gerado, que é a questão do artigo 53 da Constituição Federal, que é a imunidade parlamentar do então deputado Daniel Silveira. Bom, esse caso ele acumula vários absurdos.
Primeiro que o Alexandre Garcia já explanou aí, né, em relação ao artigo 53, mas dá para ir um pouco mais longe em relação ao que ocorreu. Como é que o Supremo cancela a graça, que é um instituto, quando você concede a uma única pessoa, que é o que ocorreu com Daniel Silveira, alegando desvio de finalidade? Qual desvio de finalidade? Se o presidente da República era o presidente legitimamente eleito? Era. Então, essa resposta já dá algo bem concreto. Segunda coisa, é muito claro que a graça é concedida por um desejo pessoal do presidente da República. Da onde vem esse instituto? A gente pode não concordar com ele, mas ele está na Constituição. Ele é resquício do período monárquico, que realmente o rei ele tinha a possibilidade de sanar uma injustiça para uma pessoa, no caso graça, ou para um grupo de pessoas, no caso aí o indulto. Então, a gente está vendo que o argumento utilizado para anular o benefício concedido é justamente ao inverso. Então, é grande absurdo. E esse caso do Daniel Silveira, a gente observa ainda excessos cometidos, excessos também contra até o doutor Paulo Faria, que é advogado, mas que teve lá litigância de má-fé. Foram vários absurdos nesse processo. Então, realmente, quando eu penso no Brasil e as pessoas vêm me lembrar que tem várias pessoas presas indevidamente, inocentes, quando eu penso Daniel Silveira, que era um parlamentar, que realmente se fez algo, deveria ter sido discutido no Conselho de Ética da Câmara, e jamais eles deveriam ter aberto essa porteira, que foi isso que ocorreu, para que se perdesse também a credibilidade do Congresso Nacional. Então, eu sinto vergonha do Congresso Nacional por ter permitido, e maior vergonha ainda com a desculpa muito mequetrefe do Supremo em relação à qualidade jurídica do argumento. Ela é completamente inferior à nossa inteligência, né? Então, deveria ser mantido. Governo esconde presentes e gastos de Janja. A Casa Civil se negou a cumprir a Lei de Acesso à Informação. Se negou a cumprir a Lei de Acesso à Informação e não revelou quais os presentes que a primeira-dama Janja da Silva recebeu e quem os enviou, além de não divulgar os gastos da mulher de Lula com viagens. Ao site Diário do Poder, a Casa Civil disse que Janja não exerce função pública ou ocupa cargo público e que não é possível individualizar gastos. Bom, vale lembrar, a primeira-dama tem gabinete no Palácio do Planalto e participa ativamente de decisões do governo. Na campanha eleitoral, Lula criticava Bolsonaro pelos sigilos impostos a alguns dados oficiais. Já eleito, o petista escondeu os gastos, por exemplo, com a festa de posse. Depois, colocou sob sigilo as imagens dos ataques do 8 de janeiro. Bom, não parou por aí. Depois, Lula também impôs sigilo às visitas no Palácio da Alvorada e, há uma semana, colocou sob sigilo os voos dos ministros do STF pela Fabi. É muito sigilo nesse governo, hein? Muita falta de transparência. Então, é tão sigiloso que daqui a pouco a gente vai ter que dizer que não existe lei, porque a lei está em sigilo, né? É um absurdo. Alguém escolher qual lei cumprir e qual lei não cumprir, né? A transparência, vamos pelo princípio. Por que ela foi feita? Justamente para que nós, que somos os contribuintes, possamos, né, olhar e ver onde o dinheiro está sendo empregado, poder cobrar dos parlamentares. Enfim, é questão de programação, né? E é tudo o inverso. Aí eu fico perguntando, porque eu acho que foi vexatório quando fizeram aquilo com a Michelle Bolsonaro para a gente fazer uma equiparação, que ficou ali expondo a manicure da Michelle, como que eram pagos, e aí depois foram ver que era realmente de dinheiro individual do presidente Bolsonaro, que não eram essas contas públicas, mas mesmo ali não houve essa desculpa de não podemos individualizar gastos, portanto não vamos divulgar. Foi divulgado, foi quebrado, se expôs, né, as pessoas que iam ali, porque era essa a preocupação. Agora não, a gente tem a primeira-dama que parece que governa junto com o marido, que está em mesas de decisões, que faz encontro.
Alexandre, o que você achou da justificativa da Casa Civil para não divulgar aí os gastos com presentes da Janja? Eles disseram o seguinte, né, abre aspas, que a Janja, então, não exerce uma função pública, ou ocupa cargo público, e, portanto, então, não é possível individualizar os gastos. Essa foi a justificativa da Casa Civil para manter em sigilo, então, os presentes da primeira-dama. Será que a Casa Civil pensa que a gente não tem neurônio? Ora, todo mundo sabe que Janja, de direito, não tem cargo público, mas de fato tem, né? A Fabi explicou claramente isso, né? Faz parte de reuniões oficiais, participa, faz anotações e dá para o presidente ler, acompanha o presidente em tudo. Olha, sinto muito, é quase um escárnio imaginar, né? Certo? Estão levando a sério a história da nossa média de QI 83, né? Devem estar levando a sério. Eles vão acreditar, responde qualquer coisa. Então é isso. O artigo 37 da Constituição diz que é público, né? O serviço público é público, então está sujeito à publicidade, né? À transparência. Saber, afinal, se tem alguma coisa, já que teve com Bolsonaro, mas Bolsonaro era misógino, né? Então ele não dava poder para Michele, né? Agora não, o Lula não é, então a gente está vendo que a Janja tem poder. Então não é um argumento, podia até procurar um outro argumento, olha, uma questão pessoal, individual, foram presentes de uso pessoal, não podemos nos imiscuir, né? Um colar é algo que o Estado brasileiro não vai usar no pescoço, né? Um relógio, um anel, o Estado brasileiro não tem pulso nem o dedo anular para usar o anel. Uma resposta assim que seja mais racional, não essa, que é tão obviamente pueril. Já outra notícia na tela. Novamente com penas pesadas, Moraes vota para condenar mais 6 pelo 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, relator no Supremo Tribunal Federal dos processos relacionados aos atos do 8 de janeiro, emitiu seu voto para condenar mais 6 réus a penas de prisão que variam de 14 a 17 anos. Conforme a denúncia, todos os 6 foram detidos dentro do Palácio do Planalto. Os réus do caso de 8 de janeiro enfrentam acusações que envolvem associação criminosa, golpe de Estado, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deteriorização do patrimônio tombado. Os advogados dos réus pediram ao STF que rejeite as acusações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República e absolvam os réus por falta de provas. Eles têm até o dia 7 de novembro para apresentar, então, suas defesas. O STF já condenou 20 acusados pela PGR, com penas que variam de 3 a 17 anos. A maioria dessas condenações foi baseada em 5 crimes: golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Bom, Alexandre, ainda mais aí 200 réus considerados como executores dos atos, como eles chamam, né, que podem ser julgados pela Corte Suprema. E aqui queria trazer para a gente retomar o assunto do projeto de lei da anistia, né, que foi apresentado pelo senador Hamilton Mourão e que pode, de alguma forma, reverter, mudar esse jogo. É uma alternativa, a gente sabe que é muito difícil de passar pelo Congresso, precisa de muita coragem, né? Talvez até de um movimento nacional com as pessoas nas ruas abraçando essa ideia da anistia. Eu queria te ouvir a respeito desse projeto, Alexandre. Pois é, o Supremo deu uma espécie de anistia a Lula, né? Porque o Congresso não pode, o Congresso é dos representantes do povo, né? E nós temos um julgamento que não é o juiz natural, né? Tem toda a indicação que está infringindo o inciso 37 do artigo 5º, que não haverá tribunal de exceção, né? Juízo de exceção, né? O Supremo é uma das vítimas, ele não poderia julgar. E essas pessoas não têm foro privilegiado, portanto, deveriam julgá-las na primeira instância. Outra coisa, tem que haver a personalização, individualização do crime. Isso é uma coisa básica do direito, né?
mostrar, bom, esse sujeito aqui foi quem quebrou o relógio. Ele tem que indenizar o relógio, ele tem que ficar preso, sei lá por quanto tempo, né? Aplicada a lei. Agora, são penas pesadíssimas sobre pessoas, né? Nesses aí eu não sei, mas teve o caso de uma senhora que se abrigou lá para fugir das bombas de gás. Se abrigou dentro do Palácio do Planalto, foi presa lá dentro, né? Foi presa porque estava no lugar errado. Agora, outras pessoas que quebraram coisas são vândalos, são criminosos contra o patrimônio público, né? Inclusive que entraram nos palácios sem terem sido convidados, né? Se bem que é sede dos poderes, e o poder emana do povo, né? Mas ainda assim há leis a serem cumpridas, há ritos, como por exemplo fazer um julgamento com o juiz natural e com o devido processo legal, em que jamais o juiz é o ofendido ou o investigador, né? Então aí cabe sim pensar numa anistia, e separar o joio do trigo, separar as pessoas que realmente fizeram bagunça, vandalizaram, depredaram, né? Tiveram intenção de, né? Se é que tinham condições, porque a ameaça de golpe, por exemplo, o crime de ameaça tem que comprovar que a pessoa tinha efetivamente instrumentos para realizar essa ameaça e teria alguma vantagem em função dessa ameaça, né? Mas, enfim, é isso que a gente está vendo aqui nesse Brasil, em que o Congresso, eu repito, quem cala consente, né? O modo tácito do Congresso de ver isso faz corar Montesquieu, que queria que os poderes, com freios e contrapesos, se equilibrassem. Aí sim é a contenção do excesso de poder de cada um dos três poderes. Já outra matéria na tela. A denúncia de traição que chega como bomba para Lula. Aliados políticos de Lula, incluindo nomes do alto escalão do governo, estão inconformados com o resultado negativo que receberam do Senado. Por 38 votos a 35, o parlamento rejeitou o nome indicado pelo presidente da República para a Defensoria Pública da União. Por causa disso, há uma movimentação nos bastidores lulopetista para rifar ao menos 6 senadores da base aliada que votaram contra o nome indicado para ocupar a DPU. Em tom de denúncia, o grupo defende uma resposta política dura a esses parlamentares, com o intuito de evitar que uma demanda maior ocorra em situações futuras. Uma indicação do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. O escolhido substituirá Rosa Weber. Apesar da iniciativa de dedurar os traidores, não se sabem quem foram eles, já que os nomes considerando o voto secreto de cada um. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.